Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal. Meu nome é Candice Krumel. Olá, meu nome é Estela Marini. E você está ouvindo ao Gastro Talks. Hoje nós vamos falar sobre esteatose hepática, ou gordura no fígado, que é a grande doença do fígado do século XXI. O tema foi escolhido pela Estela, né? E eu queria que ela começasse falando um pouquinho assim pra gente o que é gordura no fígado. Ótimo, então. Antes de falar em gordura no fígado, Candice, eu acho sempre importante falar da importância do fígado na nossa vida, né? Isso aí. Ele é um órgão que ele tem mais de 200 funções, ou seja, a gente poderia ficar a manhã inteira falando só das funções do fígado. Mas uma das principais funções dele, né, claro que além de fazer, as pessoas já sabem que ele é o grande filtro do corpo, né, ele tem esse papel de receber os alimentos, medicamentos, enfim, lá do intestino. O que acontece? O fígado também ele tem um papel essencial no armazenamento de energia. Então, imagina que a energia, ela é armazenada mais de uma forma no nosso corpo, mas o fígado também tem essa função. E ele geralmente armazena energia da forma de glicose. Então, quando a gente está um tempo maior em jejum, o fígado essa glicose acaba sendo liberada, né, pelo fígado, e aí ela acaba indo para o sangue para ser fonte de energia. Na verdade, é a forma de glicogênio, né? Que é uma. Exatamente. É uma estocadinha, né? Mas é mais uma estocadinha que é liberada facilmente, assim, né? Exatamente. O que acontece com a pessoa quando ela está com excesso de peso? A gente sabe que o excesso de peso, muitas vezes, ele vem de um consumo de alimento, de energia maior do que a pessoa está gastando, né? E ela, no primeiro momento, ela se acumula no tecido subcutâneo, na forma de aumento, né, de gordura abdominal. Dependendo muito de cada pessoa, ela tem uma parte do corpo que ela acumula mais gordura. Nós mulheres, nessa menopausa, tem o negócio da mama, do quadril, das coxas. Exatamente. E aí, com o passar do tempo, o que acontece? Esse acúmulo de gordura abdominal, a gordura, antigamente, né, na minha época de acadêmica, a gente não tinha esse real entendimento que a gente achava que gordura era só gordura e deu, mas hoje a gente sabe que o tecido gorduroso, ele produz uma série de substâncias. E essas substâncias que esse excesso de gordura traz para o nosso corpo, ele libera na corrente circulatória, e ela faz o que? Dentro dessas substâncias tem uma essencial, que é o TNF-alfa, ele faz uma coisa chamada resistência à insulina. Esse TNF-alfa, que é um fator assim, como se fosse inflamatório para o nosso corpo. Na verdade, ele é uma citocina inflamatória. Fator de necrose tumoral, o nome, né? Exatamente. Então, esse fator de necrose tumoral, ele faz o quê? Ele aumenta algo chamado resistência à insulina, ele produz resistência à insulina. E quanto mais gordura a pessoa tem no corpo, mais TNF-alfa ela libera, e, consequentemente, aquele receptor, né, de insulina na célula, ele tem mais dificuldade de fazer a função dele. E aí, o que o fígado entende? Puxa, está faltando energia. Essa resistência à insulina também acontece a nível do fígado. Então, acaba chegando menos glicose para o fígado, e aí ele vai começar a captar mais ácido graxo, ou seja, vai captar mais gordura, e vai armazenar essa gordura para transformar ela em glicose. Isso é um processo que a gente chama de neoglicogênese, né? E é isso que ele, chegando em determinado momento, ele começa a armazenar gordura para transformar ela em glicose, e essa gordura começa a ter um efeito tóxico para o fígado. Então, até 5% ali de gordura é considerado normal, mas quando começa a aumentar essa quantidade de gordura no fígado, ela começa a ocupar espaço, né, dos hepatócitos, que é as células normais do fígado, e isso começa a gerar um processo de inflamação. Daí já um novo estágio. Que ter, tipo assim, esteatose hepática não é normal. Na verdade, esse é um depósito anormal de gordura, né? Normal, assim, bom, normal seria a gente ter mecanismos de saciedade quando a gente come já o que a gente já devia ter comido em questões de energia, nós precisamos assim, não, tá tudo certo, não precisa comer mais. Mas vamos seguir que, tipo assim, não, eu quero engordar. Eu vou lá, eu como. O normal seria a gente engordar, como eu falei, nas coxas, engordar nesse tecido subcutâneo da barriga, engordar no braço, engordar na mama. O fato de engordar dentro da barriga já mostra que a gente está depositando gordura de uma forma errada, né?
Exatamente. Eu costumo brincar com os meus pacientes. Claro, não é esse único mecanismo, mas cada um de nós tem uma quantidade máxima de gordura para estocar no corpo, né? Chegou aquele limite, o nosso corpo vai começar a estocar nos outros órgãos, né? E aí, realmente, o fígado é o primeiro deles que acaba estocando, e também tem toda essa questão, como eu disse, né? De ele mesmo captar os ácidos graxos para transformar em energia. Então, é algo que, como tu falaste, né, Candice, é muito comum hoje em dia. Hoje nós sabemos que nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade. Nos últimos 13 anos teve um aumento de 70%. Eu fui revisar esses índices. Nós temos ali índices de 2021, último dado estatístico que nós temos. Hoje nós temos 20% da população brasileira obesa. O que significa obesidade? IMC maior que 30. 19 a 20% da população brasileira obesa. E sobrepeso, 50%. Entre sobrepeso e obesidade. 50% da população brasileira está com o IMC, o índice de massa corporal, maior que 25. Mas a gente vê isso no consultório, né? Exatamente. E então essa crescente aí da obesidade faz com que, como ele é o grande fator de risco, como a que a gente acabou de falar, para a esteatose, então tem um aumento crescente, tem um aumento assim muito significativo também dos casos de esteatose no nosso dia a dia de gastroenterologista. E Stella, tu tem uma noção assim quantos pacientes com obesidade têm esteatose hepática? É um percentual alto. É mais que 60%. Eu acho que é mais que com obesidade é mais 75%, guria. Eu acho que é um percentual bem alto, assim. Tem uma relação muito importante, porque tem a síndrome metabólica, né? O paciente obeso, então, voltando à questão ali do aumento da gordura abdominal, né? Inicialmente, então, acumula gordura abdominal, e isso a gente mede, tem um dado bem específico para a gente saber se o paciente está com gordura abdominal, que é realmente a circunferência abdominal. Não é tão específico, ele é mais sensível, né? Então, aquela relação cintura-quadril, a relação cintura-altura, né? Exatamente. Então, é melhor do que só, porque se tu pegar uma pessoa que é muito grande, alta, ela vai ter uma circunferência abdominal maior mesmo, né? Mas às vezes tem que fazer a relação com o resto do corpo, e daí acaba sendo mais específico, né, para gordura visceral, quando a gente faz essas relações cintura-quadril, cintura-altura, né? Eu costumo, claro que o mais clássicos, até inclusive está como critério diagnóstico, né? Seria uma circunferência abdominal para síndrome metabólica maior que 102 para homem e maior que 88 para mulher, né? Como para o diagnóstico, e mais aqueles fatores, que é HDL abaixo de 40 para homem, abaixo de 50 para mulher, triglicerídeos acima de 150 e uma glicose alterada. Então, a síndrome metabólica geralmente tem aumento da circunferência abdominal associado pelo menos a um desses fatores, né? Mas geralmente pelo menos 2 desses fatores. Cada consenso tem uma definição diferente, mas a síndrome metabólica é isso, é um conjunto, né, de sinais que mostram que realmente a pessoa tem o excesso, o centro da síndrome metabólica é o aumento da gordura abdominal, né, Candice? E o que eu acho interessante foi uma coisa que tu falou antes, assim, que cada pessoa tem o seu nível, tá? De gordura que o tecido subcutâneo aceita, e o resto ele começa a mandar para o resto do corpo, né? E isso é uma predisposição genética mesmo. Então, assim, tu vê aquelas famílias que todo mundo tem os braços finos, as pernas finas e a barrigudinho, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para nossa família, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia se a gente tem essa predisposição genética ou não. E, claro, só que assim, isso que eu falo para os pacientes, às vezes eles falam assim, não, mas eu como a mesma coisa que todo mundo. Eu falo assim, mas tu não é todo mundo, fala que nem tua mãe fala, né? Tu não é todo mundo. E se tu fosse um atleta, vamos dizer, se tu fosse lá um tenista profissional, provavelmente o teu gene não teria ligado para começar a acumular gordura dentro do fígado. O fato de tu ter o estilo de vida que tu tem, comendo, que tu come, que às vezes não é tão absurdo assim, mas não fazendo exercício físico, sendo sedentário, acabou que tu começou a acumular gordura dentro do fígado, né? É reversível? É, mas tem que
fazer coisas assim para voltar atrás. Mas isso a gente tem essa predisposição genética também, né? Exatamente, são os polimorfismos genéticos, né? Hoje a gente consegue até, inclusive, já saber se o paciente é portador ou não desse polimorfismo genético. Eu sabia que eu fiz teste genético, né? Olha só. Não, isso é que é o pior, mulher. Eu tenho, assim, 50% de chance de ter gordura visceral. E eu não tenho nada de gene de obesidade, nada de gene de diabetes, nada de dislipidemia. Então, assim, para as outras coisas, síndrome metabólica, hipertensão, para as outras coisas, síndrome metabólica, eu não tenho. Eu tenho, assim, 10% de chance, 15%. E para gordura visceral, eu tenho 50%. Olha só, essa questão da genética ela é interessante, mas ela, de novo, né, pessoal, a gente já conversou isso num outro episódio, a genética não é determinante, né? Claro que não! Para a maior parte das Quem doenças... conhece sabe que eu não tenho gordura visceral. Então, assim, para a maior parte das doenças, a gente sabe que a influência genética é mais ou menos em torno de 20%, né? E 80% é o nosso estilo de vida, são os nossos hábitos, né? E é nisso que a gente tem que se concentrar. Eu digo, genética a gente não pode mudar, né? Só nascendo de novo. Então, assim, o que a gente vai fazer, né, para que esse gene, como tu falaste, ele não ligue, né? É epigenética, a influência do meio do nosso, a influência, eu digo, da medicina além da farmácia, né, que é justamente o objetivo desse podcast, como moldando os nossos genes, né? Então, isso é o nosso, realmente, eu digo que a gente tem que se concentrar nisso, né? Fazer o nosso melhor para que esse gene não se manifeste. Não, e daí, Stella, continuando aqui, a gente até estava conversando antes, que eu acho super interessante, que os pacientes vão lá no consultório por refluxo. Daí tem toda a anamnese e eu pergunto assim, tem alguma doença? Não tenho nada, né? Daí chega no final da anamnese e fala, bom, vou te pedir uns exames, blá, blá. E a pessoa fala assim, eu tenho gordura no fígado também. Como, tipo assim, né? E daí eu falo, e quando é que tu fez os exames a última vez para ver teu fígado? Não, eu nunca fiz. É como se fosse uma coisa assim, normal, né? Tem gordura no fígado também. Já. E até nós estávamos comentando que às vezes nem os médicos dão importância para gordura no fígado, sendo que eu acho que, assim, nos próximos 20, 30 anos, vai ser a principal causa de cirrose na nossa população, né? Na verdade, nos Estados Unidos já é. Já é. E se a gente parar para pensar, o nosso padrão alimentar brasileiro é muito parecido com o americano. Cada vez mais. Olha só que interessante. E a gente sabe que realmente, né, nos Estados Unidos, a questão da obesidade, 1 a cada 3 é obeso, né? É muito alto. E lá realmente. No Brasil já é uma das principais causas de doença crônica hepática, né? A esteatose. E a gente sabe assim que em torno de 30% da população tem esteatose hepática. Isso os nossos dados aqui mostram, né? E ela geralmente é detectada pelo ultrassom. Então, só que para aparecer esteatose no ultrassom, já tem que ter uma quantidade considerável de gordura no fígado. Porque o ultrassom não é super sensível para isso, né? Ele não é o melhor exame que tem. Segundo, né, os estudos, como eu disse, até 5% de gordura no fígado é normal. Mas o ultrassom, ele detecta quando a gente já tem ali pelo menos uns 30% de gordura no fígado. Então, ele demora um pouquinho para aparecer, né? E quando aparece, então, não é que tem tão pouquinho assim, não. Claro que ele, até inclusive, ele quantifica, mas também é importante a gente saber, depois na sequência a gente vai falar que o fato, no ultrassom é leve. Isso também, às vezes, acho que as pessoas subestimam, sabe, Candice? Tem esteatose leve, aí acha, não, isso aí não é nada. Né? Mas isso não o ultrassom não tem essa capacidade de dizer a gravidade, né? Não, e até porque problema. Aquilo que a gente estava falando, cada pessoa é única. Às vezes, uma pequena quantidade de gordura no fígado já causa uma inflamação, já causa uma hepatite, que pode levar a cirrose. Enquanto tem gente que tem muita gordura no fígado e o fígado não está nem aí, né? Exatamente, isso é realmente muito, muito importante da gente falar que não se correlaciona, não. Por isso que é tão importante ser avaliado, né? Então, isso como muitas pessoas têm gordura no fígado, né? Então, acaba achando que isso, entre aspas, é normal, mas não é normal. Então, se tu já tem gordura no fígado, significa que tu tá com uma quantidade de gordura abdominal grande e que esse excesso de gordura abdominal ele está realmente, o fígado está mostrando, né? Tipo, está escancarando algo que às vezes a gente,
né? Não quer muito olhar, mas realmente quando começa a acumular gordura nas vísceras, isso gera uma inflamação no nosso corpo, né? Então, e essa inflamação, ela traz uma série de complicações, né? Não só a nível hepático, claro que a gente está aqui no nosso podcast, o objetivo principal é falar da parte gastrointestinal, mas também gordura no fígado está relacionada com doença cardiovascular. Inclusive, a principal causa, né, de complicações para os pacientes com gordura no fígado não é a doença hepática, e sim doença cardiovascular, mas elas vêm juntas, né? Elas acabam vindo juntas. É que, na verdade, está tudo junto ali com a resistência à insulina, exatamente, que ela vai botando assim um brotinho em vários órgãos do corpo, né? E acaba sendo uma doença sistêmica que causa uma inflamação sistêmica, né? Então, querendo ou não, o corpo ele fica levemente inflamado, não é aquela inflamação como se tivesse ali uma encravada que tem calor, rubor, edema, mas é uma inflamaçãozinha que, como tu falou, sempre tem mediadores inflamatórios um pouquinho aumentados. A gente vê isso às vezes quando a ferritina está aumentada, né? Que a ferritina é um mediador de inflamação, né? Então, e não é só o TNF-alfa, são outros mediadores inflamatórios que também estão aumentados, né? Então, é uma inflamação sistêmica do corpo, mas uma inflamação de baixo grau que vai carcomendo ali a pessoa aos pouquinhos, né? Então, e também a questão do aumento de câncer também, né? A gente sabe que os pacientes com obesidade, com resistência à insulina, além deles terem um aumento do risco cardiovascular, eles também têm vários cânceres que estão relacionados. Então, o paciente com gordura, a gordura no fígado, ela pode ser um sinal de alerta, não só para problema hepático, mas também para problema cardiovascular, para aumento de alguns tipos de cânceres, ou seja, realmente ele é um preditor de que a nossa saúde talvez não esteja tão bem assim. E realmente deve ser olhado sim, especialmente se trata de um paciente diabético, que a gente sabe que o diabético tem mais chance de evoluir a gordura no fígado por hepatite, por gordura e na sequência para cirrose, especialmente se esse paciente já tem alteração nas enzimas do fígado, né, que pode, geralmente aqui, primeira que altera é a gama-GT, mas depois vem as outras, né, a LT-ST. Até te perguntar, porque assim, a gente já falou que a eco é nosso exame de rastreamento, né? Então, se a gente desconfia, a gente acaba pedindo eco para os pacientes, porque é mais barato, é rápido, exatamente, né? Então, ele é o exame de rastreamento mesmo. E daí, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente pede exames de sangue para ver como é que tá o fígado, né? Porque a eco, ela até pode, tipo assim, se o paciente já tiver cirrose, ela vai aparecer ali, que tá com uma hepatopatia crônica e tudo mais. Mas quando tem só esteatose, a gente acaba nos guiando pelos exames de sangue, né? Mas que também não são ótimos, né? Acho que a Estela saiu aqui da... voltou. Deu? Voltou. Não, e os exames de sangue também não são ótimos, né? Exatamente. Os exames de sangue, ele tem duas questões importantes de nós falarmos. No início, né, eu digo sempre aos meus pacientes, eu brinco assim, no início da esteatose, o fígado começa a acumular gordura, né? E o fígado, no primeiro momento, parece não se incomodar muito com esse acúmulo de gordura. Eu digo que é que nem visita, né? Nos primeiros dias, tudo certo, tranquila, a pessoa não está ocupando espaço, né? Só que com o passar do tempo, aquela, né, começa, como eu disse, o fígado começa a acumular cada vez mais gordura e cada vez mais gordura, e os hepatócitos, que são as células que compõem o fígado, ele começa, tem um corpo estranho aqui, né? E daí isso gera o que a gente chama de inflamação. E aí, então, nessa fase onde os hepatócitos ainda não estão incomodados, né, com a presença da gordura, essa estágio inicial, que a gente chama de esteatose, os exames vão estar, né, TGO, TGP, que avalia a inflamação, a gama-GT também, geralmente elas estão normais. E com o passar do tempo, né, é que daí o fígado quer, entre aspas, os hepatócitos, ele começa a gerar substâncias inflamatórias, né, para tentar justamente sinalizar que algo não vai bem ali, está tentando expulsar aquela gordura, né? Então é ativada a cascata da inflamação, e aí sim, isso faz com que os exames hepáticos, né, a LT, a ST, que é TGO e TGP, né, mais comumente conhecida, ela sinaliza que existe uma inflamação acontecendo ali, que a gente chama de hepatite.
né? Então, o que acontece? E isso é que é o pior, a hepatite a gente só consegue diagnosticar com biópsia, né? Exatamente, para comprovar mesmo, né? Isso. A gente tem ideia de que ela esteja acontecendo, mas a gente realmente só confirma com biópsia. Mas quando tem os exames, né, alterados, geralmente é porque já tem, sim, hepatite por gordura. Só que tem uma questão, o exame, a TGO e a TGP. Então, ela demora para se alterar. E outra questão, muitas vezes tem paciente cirrótico que ela tá normal. Uhum. Então, assim... Eu acho que é 30% dos pacientes ela tá normal, né? Exatamente. Então, ela não é um bom marcador, né? Para saber, será que o meu fígado tá bem ou não tá bem? Não. Ela acaba, claro que quando alterado, tu tem que olhar. O que está acontecendo, afinal? Será que foi realmente... será que tem alguma coisa errada no meu fígado? Será que foi por causa do anti-inflamatório que eu tomei? Né? Tô tomando um monte de suplemento. Enfim, né? A gente tem que cuidar. Mas tem que avaliar. Ok, mostrou gordura no fígado. Opa! Não é simplesmente só um acúmulo de gordura. Já tem uma inflamação acontecendo no meu fígado. Então, o exame, ele acaba realmente, ele nos auxilia, né? Quando tem diagnóstico de esteatose, deve fazer exames de sangue para avaliar se isso já tem alguma repercussão a nível, né, de inflamação. E esses exames, a ferritina também acaba sinalizando se existe inflamação. Mas... Uma coisa importante, que eu ia só falar, é a questão do álcool, né? Porque o consumo de bebida alcoólica também pode dar esteatose, né? Uhum. Tanto que o nome oficial da doença é esteatose hepática não alcoólica, né? Então, se a pessoa, dependendo do nível de álcool que ela consome, ela pode ter esteatose pelo consumo de álcool, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tirar de confusão, assim, né? Isso, exatamente. O álcool por si só induz, né, acúmulo de gordura no fígado, assim como alguns medicamentos também, né? A principal causa é realmente metabólica, né? É a principal causa de esteatose. Mas também ela pode ser induzida pelo álcool, e aí por isso que na anamnese, quando a gente conversa com os pacientes, é sempre importante essa pergunta, né? Se existe o consumo de álcool todos os dias. E aí, às vezes, vem aquela questão, Estela, tem uma quantidade mínima de álcool? Antigamente se dizia assim, qual a quantidade segura? Antes se dizia, 40 gramas para homem, 20 gramas para mulher. Segura aí depois não tem, né? Passou para 30. E agora, atualmente, né, se sabe que não tem, assim, uma quantidade de álcool que tipo, é segura, que não vai causar problemas a nível hepático, né? Mas do ponto de vista aí teórico, assim, no papel, tá ali, né? Que seria, acho que uma dose por dia para mulher e 2 doses para homem, para dizer, não, essa esteatose não é alcoólica, né? Isso. No papel, né? Mas isso aí eu sempre falo para os alunos da medicina, um monte de gente velha se juntou numa sala e decidiu que esse é uma dose para mulher e 2 doses para homem, né? Então, assim, o nosso corpo, ele se comporta da maneira que ele quer, ele não estava lá na reunião do consenso, né? Exatamente. O ideal realmente é evitar de consumir bebida alcoólica todos os dias, né? Cada vez mais a gente tem essa compreensão. E até tem, né, quando a gente fala de tratamento, uma das orientações alimentares é muito semelhante à dieta do Mediterrâneo, né? Não, também que agora nós vamos falar de tratamento, calma aí. Aí é o seguinte, daí tu vai lá, faz o diagnóstico de esteatose alcoólica no paciente, calcula os negócios, vê se ele tem que fazer mais algum exame, não precisa fazer nada. Daí ele faz, bom, doutora, e o que eu vou tomar? E eu olho e falo assim, nada. Exatamente. Isso é uma questão muito importante nós entendermos que o caminho da cura da esteatose, ela tem como curar a esteatose? Sim! Tem como curar a esteatose? Sim! O que nós temos que fazer? Um caminho diferente que nos fez ter esteatose. Mudar a rota. Né? Mudar a rota, exatamente. Aí que está. Aí, eu achei que gordura no fígado não tivesse cura. Tem sim. Então, o que eu faço? O que os estudos falam a respeito disso? Isso não é eu que estou falando, não é a Candice que está, né? Tem muitos estudos que mostram, né? Inclusive com biópsia, né, Candice? Que uma perda de peso
igual ou superior a 7% do maior peso da pessoa, ela é sim capaz de eliminar a esteatose. E o paciente que já está no estágio mais avançado, que já tem hepatite por gordura, que já tem aquela fibrose, né? Como eu disse, desencadeia inflamação, aí tenta reparar e começa a formar como se fosse um tecido fibroso, né? Então, como se fosse uma cicatriz como dentro do fígado. Como se fosse cicatriz no fígado, que daí no futuro pode evoluir para cirrose, né? Então, para esses pacientes, o ideal é perder pelo menos 10% do peso. Imagina que uma pessoa de 100 quilos, se tem esteatose, eliminando 7, ela vai se tornar magra? Não, mas ela vai estar sim com o fígado saudável. Uma pessoa que já tem alteração nas enzimas, se ela eliminar 10% do peso, então de 100 para 90, ela vai ser magra? Não, mas ela vai estar saudável. Normalmente eu coloco essa meta de 10% do peso, até porque é mais fácil calcular, né? Exatamente. E se tu pegar, assim, os pacientes às vezes estão bem acima do peso, estão ali com 120 quilos, entendeu? Tu eliminar 10%, tu eliminar 10 quilos, 12 quilos, né? Tu vai continuar sendo obeso, na verdade, né? Só que mesmo continuando sendo obeso, o fígado já melhora, né? Tem algo que eu acho bem legal a gente estar falando aqui, que eu vi uma aula no Congresso Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida no ano passado, que foi uma aula de uma endócrino, sobre um conceito novo na endocrinologia chamado obesidade controlada. O que é esse conceito? Eu achei muito legal. A obesidade cada vez mais se entende que é uma doença crônica, não é? Claro que no primeiro momento tem essa questão, né, do balanço muito positivo de energia, né, em relação ao gasto, mas chega um momento que o nosso corpo... Que é uma doença do metabolismo do corpo, né? Ele se acostuma, eu digo, né, para os meus pacientes, esse excesso de gordura no corpo, o teu corpo entende que é que nem aquele saldo lá na conta bancária que a gente sempre quer ter, a gente quer deixar ele lá, ele é a nossa reserva, pode ser que eu nunca precise dele, mas ele está lá. O nosso corpo, ele tem muito esse instinto de sobrevivência, e para ele ter essa gordura, né, acumulada, é algo como se fosse assim uma reserva. Ele entra num ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Um ponto de equilíbrio, que assim, tu pode, se tu fizer uma dieta muito restritiva, tu vai baixar bem pouquinho de peso, e assim que tu começa a comer um pouquinho, tu já volta para aquele equilíbrio, né? E até porque, como nós falamos anteriormente, o tecido gorduroso, ele produz uma série de substâncias para evitar para ele se perpetuar ali, né? Então ele começa a crescer de volume, as células gordurosas no início elas são pequenas, elas começam a estocar, e elas fazem de tudo para não perder isso, né? Então é muito difícil a pessoa realmente a pessoa que está com IMC de 30, 35, 40, tem um IMC de 25. Mas o que é esse conceito de obesidade controlada? Eles deram um exemplo que eu achei fantástico. É como se a pessoa estivesse tentando subir uma escada rolante ao contrário. Essa é o que o corpo entende. A pessoa que está tentando emagrecer e se manter magra, é isso, sabe? O corpo dela não quer, ela está literalmente remando contra a maré. Mas isso não significa que ela precisa ser doente. Então, esse conceito de obesidade controlada é assim: a maior parte das doenças a gente consegue prevenir reduzindo aquele percentual de gordura. Então, por exemplo, para gordura no fígado, se a pessoa sai de 100 quilos e vai para 90, ela já elimina a gordura no fígado. Se ela perde um pouquinho mais e perde 15%, ela já diminui muito o risco cardiovascular. Ela não vai ser magra, mas ela vai estar mais saudável. E aí, dependendo do quanto ela consegue eliminar, e de 15% a 20%, ela inclusive consegue muitas vezes reverter o diabetes. Ela vai estar magra? Não. Então, eu achei muito legal, porque nós médicos, a gente tem aquela ideia assim, não, todo mundo tem que ter o IMC, né, de 25 para ser saudável. Não é assim. Tem pessoas... Não, e é diferente ainda o IMC para homens e para as mulheres, né? Talvez esse IMC de 25 funcione muito mais para nós mulheres do que para homens, que tem uma massa muscular muito maior, eventualmente, né? Exatamente. Então, esse conceito eu acho que é muito interessante. Até para os próprios pacientes, porque às vezes eu vejo que as pessoas desanimam, sabe? Como elas não conseguem. Alice, ali, que bonitinha. Tem uma participação especial, né? A estrelinha. Aquela hora que eu caiu meu microfone é porque ela estava gritando lá no quarto. Mas tudo bem. Mas, então, assim, é bem importante a gente realmente
levar essa informação para os pacientes, para eles também não desanimarem. Tudo bem, né? Não vou dizer que seja algo inalcançável eles se tornarem magros, mas tem como sim estar com excesso de peso e estar saudável. Isso realmente é importante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Stella. E agora daí talvez a gente entre um pouco nessas orientações alimentares. Porque assim, eu e tu, eu tenho certeza que há 10, 15 anos atrás, a gente dizia para os pacientes, fecha a boca que tu tem que emagrecer, tá? E essa super, hiper, mega orientação alimentar, na verdade, leva ao efeito sanfona, tá? Exatamente. Porque o paciente fecha a boca durante um tempo, consegue perder peso, quando ele abre a boca de novo, ele recupera aquilo e mais 10%, entendeu? Ele recupera. E o coitado fica naquele efeito sanfona que é péssimo para o nosso corpo. Péssimo, péssimo para o nosso corpo. Então, assim, obviamente, né, dizer fecha a boca não é uma boa orientação alimentar. E até porque, assim, quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente acaba perdendo não só tecido gorduroso, como tecido magro também, massa muscular. A gente perde massa muscular também, né? Então, acho, assim, que a gente podia falar um pouquinho, assim, assim, qual a orientação alimentar que tu dá agora? Exatamente. Então, assim, primeiro ponto, como nós já falamos, é eliminar o peso. E não existe outra forma de eliminar peso a não ser realmente comendo menos, né? Então, assim, diminuindo a quantidade de energia. O que os estudos sugerem? Que a gente deva reduzir peso lentamente. Perder peso muito rápido também não é bom para quem tem gordura no fígado, acaba mobilizando muita gordura e aí ela não traz um benefício tão grande. O ideal é aquela perda de meio quilo a 1 quilo por semana, tá? Eu sempre digo para os pacientes, vamos trabalhar com pequenas metas. Se tu pensares assim, puxa, eu tenho 10 quilos para eliminar, parece muito. Mas se a gente coloca como meta menos meio quilo por semana, fica mais fácil, né, Candice? Eu vou trabalhar essa semana para conseguir eliminar meio quilo. E a gente sabe que para conseguir eliminar meio quilo numa semana, o déficit calórico por dia é mais ou menos de 500 calorias, né? Então, realmente... Alice, agora é a vez da mamãe falar, tá? Então, assim, o déficit calórico deve ser mais ou menos em torno disso, assim, 500 calorias por dia. Então, a primeira questão é essa, né? É estabelecer pequenas metas e começar e melhorar a qualidade da alimentação. Aí tá, porque às vezes tu nem reduz tanto o número de calorias, tu nem reduz tanta quantidade de comida que tu come. Às vezes tu até aumenta a quantidade de comida que tu come, né? A questão é a qualidade, né? Exatamente. Então, eu sempre digo aquela máxima, descascar mais, desempacotar menos. Comer comida de verdade. Estela, o que é comida de verdade? Arroz, feijão, carne, salada. Isso é comida de verdade, né? Então, realmente, diminuir os ultraprocessados, né? Diminuir o consumo de frutose também. Tem uma questão que é importante dentro da fisiopatologia ali da esteatose, que é a frutose. Então, principalmente os sucos, né? Tem um acúmulo muito grande. Não estou falando que o suco não seja saudável, mas o suco tem uma grande quantidade de frutose, né? Suco e refrigerante também, né? Exatamente. E isso realmente não acaba sendo prejudicial para quem tem gordura no fígado, né? Então, assim, acaba que... Então, melhorar a qualidade da alimentação, aquele prato colorido, né? Eu brinco com os meus filhos, tem que ter pelo menos 5 cores o prato, né? Aquele prato colorido, né? Como é que seria a proporção de um prato ideal? Metade do prato salada, pode colocar fruta. 1/4 vem a proteína, de preferência proteína, né? Preferência de origem vegetal, porque tem menos gordura, né? Então, colocar que o feijão volte novamente para o prato do brasileiro, isso o padrão alimentar brasileiro mudou muito nos últimos tempos, como a gente falou anteriormente, né, Candice? E o feijão sempre foi a principal fonte de fibra do brasileiro, e o feijão é uma excelente fonte de proteína, e ele é tem bem menos gordura, por exemplo, que a carne, né? Então, não estou falando que tem a pessoa se tornar vegetariana, mas sempre que possível, coloque feijão, ou lentilha, ou grão de bico no prato, né? Já que é uma proteína mais saudável. Então, 1/4 é ocupado pela proteína e 1/4 pelo carboidrato. E é óbvio, sempre que possível, priorizar os carboidratos integrais.
Por que o integral? Porque o integral justamente vai ajudar nesse mecanismo de resistência à insulina, vai ajudar a diminuir a glicemia, vai ajudar a diminuir o colesterol ruim, o LDL colesterol, e vai ajudar a aumentar o colesterol bom, né? Então, é esse modelo de prato aqui, ó. Sugerido por Harvard, que eu acho bem legal. Peraí, só um pouquinho aqui. Dá para ver? Bota um pouquinho mais pra frente que as proteínas não tá dando pra ver jeito. Tá, então assim, ó, pra quem só está nos escutando no Spotify, tá? Ali tá um pratinho bem bonitinho que tem frutas no prato, que é mais ou menos, deixa eu ver, um quarto do prato, vegetais, grãos integrais e proteínas saudáveis, tá? Eu vou ler as proteínas saudáveis ali. Peixes, aves, feijões e nozes. Limite a carne vermelha, evite bacon, frios e outras carnes processadas. Exatamente. Mas você sabe que tem uma coisa que eu sempre peço para o paciente colocar algum tipo de carne junto, principalmente na hora do almoço, na janta até que não, mas na hora do almoço, assim, para questão da saciedade, né, guria? Claro que eu acho que assim, ó, os grãos integrais já dão essa coisa da saciedade, mas o que acontece? Quanto mais tempo ali demora para fazer a digestão, mais tempo o paciente não sente vontade de comer de novo. Às vezes, se ele comer, tipo assim, arroz e feijão, e arroz não integral, arroz normal e feijão, é rápida essa digestão, às vezes, e daí 3 horas depois ele já tá com fome de novo. Isso. E quando a gente come carne junto, às vezes isso aí dá uma segurada, né? Eu geralmente sugiro para os pacientes priorizar a carne no meio-dia e deixar de noite não comer carne. Né? Porque a carne de noite, a gente sabe que toda a digestão de noite está mais lenta, né? E aí a gente acaba, o metabolismo está mais lento também, né? Então não pode falar. Não, e aí acaba realmente tendendo a acumular mais gordura de noite, né? Já que todo o teu metabolismo está 30% a velocidade. Não, né? E talvez também limitar o carboidrato de noite, né? Aquela coisa de comer pão na janta, né? Pra quem tem resistência à insulina, isso é péssimo, porque assim, tu já não tá metabolizando bem, tu tá dando um monte. Aquele carboidrato que tu comeu na janta, ele vai direto pro teu fígado, ele não vai nem passar pra virar energia. Ele vai virar direto acúmulo de gordura ali no fígado. Então, assim, de noite, o bom seria realmente, assim, principalmente para quem tem resistência à insulina, é ter uma alimentação mais leve, mais com legume, verdura, talvez uma proteína tipo um ovo, alguma coisa assim, mas também tentar limitar o carboidrato de noite, né? Agora começa o frio, eu digo para meus pacientes, faz um creme de ervilha, uma lentilha de noite, né? Um omelete, eu digo sempre para os meus pacientes, olha só, né? Muitas vezes as pessoas acabam querendo o caminho mais prático, que muitas vezes acaba sendo pedir uma teleentrega de comida, né? Não, mas o omelete é super prático, né? Teleentrega de comida demora 40 minutos, sem falar que, né, o excesso de gordura, de um monte de coisa que vem naquela comida, e geralmente chega fria, nem chega tão boa assim, né? Então assim, ó, só que não sempre tem que ter na geladeira, né, Candice? Pra gente se alimentar saudável, a gente tem que ter uma certa organização. Não precisa ser mega organizado, todo final de semana fazer as viandas, mas tem que ter na geladeira sempre. Eu digo, ovo não pode faltar, né? Eu também acho. Os legumes ali, tomate, alface, né? Não pode faltar, né? O feijãozinho congelado, né? Quem tem filho pequeno sabe. Tem que ter sempre um feijãozinho congelado no freezer e, enfim, a gente... Realmente, assim fica mais fácil, né? Em 3 minutos tá com o omelete pronto. Guria, então assim, fora a alimentação, acho que outra coisa que a gente também tem que falar é a parte do exercício físico. Porque, querendo ou não, o excesso de tecido adiposo no nosso corpo é uma das coisas que perpetua esse processo inflamatório que a gente estava falando. E o ideal seria que os pacientes conseguissem trocar massa gorda por massa magra, né? Isso aí. Então, imagine assim o tratamento da esteatose. O primeiro pilar realmente é a alimentação saudável, né? É a alimentação saudável. E a questão assim de como tu falaste antes, né? Conseguir realmente, além de trazer mais nutrientes para o nosso dia a dia, realmente a gente também, a questão dos horários cuidar, né? Como nós falamos anteriormente. Comer melhor durante o dia e menos depois ali do final do dia. Isso é essencial para a gente conseguir realmente ter esse balanço energético negativo e, ao mesmo tempo, a gente não passar fome para não ter aquela, como tu falaste, efeito sanfona. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que pulam o café da manhã, né? E já tem estudos que mostram, se tu pula o café da manhã, tu vai ter rebote lá no final do dia,
né? Então, tinha uma época ali que estava muito em moda o jejum intermitente. Não é que não se deva fazer jejum intermitente, mas cada vez mais os estudos falam que tu deva diminuir a janela da tua alimentação. Não é pular refeição. Não, e jejum intermitente ideal é fazer, tipo assim, se for fazer, é fazer de noite, não de manhã, né? Exatamente, é diminuir a janela da alimentação, ou seja, eu como das 7 da manhã às 7 da noite, pronto. Das 7 da noite até as 7 da manhã do outro dia, eu faço jejum, né? Isso realmente os estudos mais recentes, eles falam isso. Então, tentar não pular a refeição justamente por isso. Tu pula uma refeição, tu vai chegar em casa com muita fome e vai comer no pior horário, né? Então, distribuir a alimentação ao longo do dia. Sobre o segundo pilar, atividade física, ela é essencial. Por quê? À medida em que eu me exercito, não é só... As pessoas muitas vezes têm aquela ideia, eu vou fazer exercício para perder peso. Como nós já falamos no outro podcast, o exercício, isoladamente, ele reduz muito pouco o peso. Mas, o que o exercício faz? Lembra que eu falei que um dos mecanismos centrais da esteatose está relacionado à resistência à insulina? Quando a gente faz o exercício, principalmente os exercícios de resistência, né, de musculação, enfim, o que acontece? Tu vai melhorar a sensibilidade dos receptores da insulina. Tu vai fazer o caminho inverso. Tu vai diminuir a resistência à insulina. O músculo, ele consegue, né, colocar o glúteo lá na célula, de uma forma, o tecido muscular, quando trabalhado, ele aumenta o gasto de glicose no Na verdade, músculo. O músculo não precisa de insulina para captar a glicose, né? Exatamente. Então, quanto mais músculo a gente tem, menos insulina a gente precisa produzir. A gente dá um tempinho pro nosso pâncreas, tipo, tá bom, Exatamente. Vocês consomem essa glicose, eu não preciso fazer nada aqui. Mas não é só isso também. Ele também tem uma ação, o músculo libera substâncias quando a gente se exercita, que melhora a sensibilidade à insulina. Então, assim, o que acontece? Ele, por si só, né, o exercício pode não mexer em nada no teu peso. Ele já tem um benefício, sim. E, ao mesmo tempo, ele também ajuda a mudar a composição corporal, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Quando a gente se exercita, a gente acaba tendo mais músculo, e esse músculo, à medida que ele vai se hipertrofiando, vai reduzindo a quantidade de gordura, né? Sim. Então, e aí, principalmente a gordura visceral, né? Principalmente a gordura visceral, que é a primeira que é gasta, né? Tipo assim, a gordura visceral e aí, aos poucos, vai indo a gordura abdominal também, tá? Então, assim, em relação ao tempo de atividade física. Só um pouquinho. Filha, é silêncio, tá? Então, assim, em relação à questão do tempo de atividade física, 150 minutos por semana é o ideal. 150 minutos de uma atividade aeróbica, né, leve a moderada, mas também é importante o reforço muscular. Então, o essencial é a atividade aeróbica, porque ela é principal para perder peso. Mas também, se nós conseguirmos, além dos 150 minutos de atividade aeróbica, colocar 2 vezes de reforço muscular por semana, seria o plano de atividade física perfeito. Eu pedi? Eu mando todos os pacientes que podem fazer musculação, tá? Eu acho assim, tem que fazer musculação, até porque, assim, para o resto da vida, né? Não é só por causa do fígado, né? E fazer musculação, pelo menos, como falou, 2 vezes por semana. E pelo menos mais umas 3, 4, 5 vezes por semana fazer atividade aeróbica, né? Perfeito. Porque daí pode ser uma caminhada. Pode, tá? Mas assim, às vezes tem uns guri lá no consultório de 30 anos sendo, pode ser caminhada. Eu falo, não, magrão, pra ti, né? Porque o que acontece? Uma coisa é uma mulher de 50 anos fazer caminhada. Isso faz um tipo de desafio cardiovascular. Um homem de 30 anos fazendo caminhada faz outro tipo de desafio cardiovascular muito menor, né? Os caras tiram de letra fazer caminhada. Mas então, eu acho assim... fala aí. Não, o que eu acho que... Eu entendi o que tu quer dizer. Mas assim, olha só. Quando eu estava agora no Gut Brain, mudou um pouquinho a minha concepção a respeito disso. Eu vi uma aula de um fisiologista, achei fantástico.
E ele fala assim, a gente tem que, na verdade, a caminhada pode estar sendo a porta de entrada. Claro! Para a pessoa tomar o gosto, né? Super concordo! Então, assim, ó, eu digo, claro, que quem sabe no futuro, mas assim, a pessoa tem que começar a se movimentar mais, né? Pode ser uma caminhada, pode ser yoga, pode ser qualquer coisa. Claro! Não, pode ser subir escada, né? E claro que eu acho que isso é uma coisa importante. Todo movimento conta, né? Quanto mais, melhor. Só que não, isso tu falou também de subir escada, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que cada 3 lances de escada que tu sobe corresponde ao gasto energético de 10 minutos de caminhada, né? Puxa, eu trabalho no 9º andar, pensa, se tu subires 9 andares, né? Se tu subires 9 andares, isso, o gasto energético que tu tens nessa subida de escada corresponde ao gasto energético de 30 minutos de caminhada. Uhum. Então, assim, olha a vantagem de deixar o elevador, né? Deixa o elevador. Não, eu super concordo. Mas tem uns que, tipo assim, caminham uma vez por semana com a namorada no sábado. Eu falo, não. Isso aí não... Eu tenho uma história muito legal. Eu tenho um paciente, né, obeso mórbido, com esteatose, enfim, com complicações bem importantes. E aí a gente já vinha conversando há algum tempo, enfim. E esses dias ele voltou no consultório, depois da pandemia ele ficou um tempo sem acompanhar. E ele voltou no consultório e eu olhei para ele assim, eu digo, nossa, como o senhor tá magro. Ele tinha uns 130 e poucos quilos. E ele e ele disse, doutora, eu perdi 25 quilos. Eu, é? E como que o senhor fez? Comecei a caminhar todos os dias com o meu cachorro. 1 hora por dia. E, além disso, mudei toda a minha alimentação. Ele fez justamente o que a gente falou. Ele come das 7 da manhã às 7 da noite, melhorou a qualidade da alimentação. Ele tem 65, quase 70 anos. E assim, ó, ele eliminou 25 quilos. E sabe o que fez a motivação? Ele estava... começando assim com uma glicemia fazendo critério para diabetes. E o médico dele disse assim, nós vamos precisar começar remédio para o diabetes. Ele disse, eu vou reverter isso. Ele tinha 130 de glicose. Ele chegou no consultório com 77. Ele curou o diabetes. Como? Fazendo um caminho diferente do que fez ele ser diabético. Então, o que acontece hoje? O médico, o cardiologista está baixando todos os antihipertensivos, ele curou o diabetes, ele está sem remédio para o colesterol, né? A gordura no fígado também acabou sendo eliminada, e ele está saudável. Ele está magro? Não, mas ele está saudável. Então, assim, doutora, não ronco mais, não tenho mais apneia do sono. Ou seja, a vida dele melhorou muito. De novo, obesidade controlada. Ele continua sendo obeso? Continua sendo obeso, mas ele está saudável. É isso aí. E, guria, e o café pro fígado? Então, o café é uma questão interessante da gente falar, né? A gente, dentro da gastroenterologia, tem algumas situações, tipo refluxo, que a gente sabe que o café acaba favorecendo a ocorrência de azia. Mas para o fígado, parece que ele é bom. Exatamente, parece que ele é bom. Não tem, assim, uma indicação formal, vamos tomar café para melhorar a saúde do fígado, não. Mas ele parece, sim, ter um efeito, digamos, como se fosse anti-inflamatório no fígado, né? E tem, assim, continuando a questão do tratamento. Então, nós já falamos sobre alimentação, sobre a questão da atividade física, né, essencial. E eu digo assim, encarem a atividade física como um remédio, todos os dias um pouco, né? Então, pode ser, olha o exemplo desse paciente, ele começou a passear com o cachorro é a companhia dele. Assim, alguém com esse peso, às vezes, tu vai, vou começar a correr, tu estoura o joelho, né? Exatamente. Outra questão que eu acho importante quando eu falo de exercício, se vocês puderem ter companhia para se exercitar, façam. Por quê? Os estudos mostram tem 66% mais chance de tu persistir na atividade física se tu tem companhia. Eu estava pensando isso ontem. Faço há 2 anos aula de beach tênis nas terças de noite, né? E eu tenho a minha companheira, né? Que é a minha colega, assim, que a gente começou juntas, né? E a gente está lá. E a gente sempre faz de tudo para estar lá na aula, até para não deixar a outra sozinha, né? A outra na mão. Então, assim, agora começa esse frio, enfim, na areia. Vamos lá, porque isso é muito verdadeiro, né? Então, se exercitem, tem um período de latência, o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Ele é muito preguiçoso e nós temos um período de latência, que é aquela fase onde o nosso cérebro faz de tudo para a gente não ir, né? E aí, às vezes, é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependendo do hábito, depende do cérebro, mas tem esse período. A gente vai uma vez... Nós, seres humanos,
Exatamente. A gente foi criado para acumular energia e não gastar. Exatamente. Né? Só que quando a gente ultrapassa esse período de latência, é que daí o cérebro diz, opa, mas isso realmente é bom, isso me faz bem. E aí tu não precisa fazer grande esforço para persistir fazendo atividade física, né? Bom, continuando no assunto tratamento, sobre suplementação, tem alguma coisa que pode ajudar na gordura no fígado? Tem alguns estudos com ômega 3, mas ainda não tem realmente assim, um estudo científico que diga que ômega 3 vai fazer diferença e vai ajudar a eliminar a gordura no fígado. Não tem, né? Isso realmente, essa certeza a gente não tem. Não, e até aquelas drogas de silimarina, essas coisas, a maioria melhora os exames, mas não melhora a gordura, né? Exatamente. E falando um pouquinho sobre tratamento medicamentoso, acho que a gente tem uns minutinhos, moderadora. Tem 5 minutos. Tratamento medicamentoso, que ela tem algo realmente que faça diferença. Então, pessoal, gordura no fígado, novamente, né? O principal tratamento. Tu pode ler o guideline que tu quiser, americano, europeu, todos está lá escancarado, né? Mudança do estilo de vida. Esse é o tratamento padrão ouro. Não tem nenhum medicamento que é tão eficaz, não existe nenhum remédio tão eficaz quanto se alimentar bem, eliminar peso e de forma saudável, né? Em relação aos medicamentos, então, só tem 2 medicamentos que realmente parece ter benefício, que é a vitamina E e a pioglitazona, mas não é para todos os casos, né? Geralmente é quando o paciente já tem fibrose, pelo menos grau 2, então isso tem que ser avaliado de uma forma mais minuciosa. Para quem já tem esteatohepatite, que a gente só consegue ver na biópsia, né? É casos bem selecionados mesmo, né? Não é para todo mundo. E a pioglitazona pode dar ganho de peso, né? Exatamente, tem esse outro. Tem isso aí também. Tinha uma grande expectativa de que os novos medicamentos, os inibidores de GLP-1, pudessem alterar a histologia, enfim. Mas, assim, ele reduz a gordura no fígado, sim. Mas, olhando a nível de biópsia, não mudou tanto, né? Então, ele reduz aquela coisa associada ao perda de peso, né? Exatamente. Então, aí ela por si só vai reverter fibrose se a pessoa não perder peso? Não, o medicamento por si só não vai eliminar a gordura no fígado. Ela acaba, sim, tendo um benefício, né? Se por exemplo, o medicamento, né, a liraglutida faz a pessoa perder peso, por conta da perda de peso é que ela reduz, sim, a gordura no fígado. Então, isso realmente é importante nós entendermos, né? E uma vez que a gente tem um estilo de vida mais saudável, não é só a saúde do fígado que a gente vai estar conquistando. Nós vamos estar conquistando saúde como um todo. Não, como tu falou que ele tem o paciente, melhora o sono, melhora a disposição, melhora tudo, assim. Às vezes eu brinco com os pacientes, eles, tipo, perdem ali 20 quilos, como é que tá te sentindo? Ele assim, leve. Claro, tu tá caminhando com uma mochila de 20 quilos todo santo dia, né? E sabe, para finalizar, Candice, tem algo que eu acho bem importante a gente que os pacientes entendam, né? Que as pessoas entendam. A pessoa obesa não é que ela tenha um monte de doença. Então, assim, um dia um paciente, né, chegou para mim dizendo isso, doutora, olha só, eu sou diabético, sou hipertenso, tenho colesterol alto, mas eu acho que o meu problema maior é a gordura no fígado. Acho que a gordura no fígado está levando tudo isso. E aí eu parei, né, ele já tem um histórico, assim, de 20, 30 anos de diabetes. E aí eu disse para ele, alguém alguma vez lhe falou de onde vêm todos os seus problemas? O senhor não tem 4, 5 doenças, o senhor tem uma doença chamada síndrome metabólica. O que deu origem a todas essas alterações foi o acúmulo de gordura abdominal. E se tem algo que vai fazer reverter todas essas doenças, é o quê? É eliminar, agir na causa. E aí, a gente começou um trabalho intensivo, nossa, e a gente está tendo resultados muito legais. Não, é isso aí, né? Às vezes a gente precisa, eu digo, né, porque para nós médicos, às vezes parece ser óbvio, né, que é o acúmulo de gordura abdominal que está gerando, mas para as pessoas isso não é óbvio. Não. E a gente está falando, Guri, ainda de doenças, assim, que a gente não está falando das complicações, porque daí daqui a pouco tu pega o paciente já teve AVC, o paciente já infartou, o paciente já está com perda de função renal. Então, assim, às vezes a gente pega o paciente que já está com as complicações, entendeu? Exatamente. Né? A gente está falando ainda das doenças, assim, que vão levar às complicações no futuro, né? Perfeito. Celinha, 1 minuto de um resumão.
Tá, Mensagens finais. Mensagens finais, 1 minuto, vamos lá. Então, assim, fez uma ecografia, tem gordura no fígado. O que eu devo fazer? Procure seu médico. Faça exames, né? Claro que, se possível, procurar um gastroenterologista para estar avaliando, excelente, né? Então, assim, e aí, através desses exames, nós vamos estar entendendo como é que está o fígado, afinal. E aí, uma vez que realmente, né, tá tudo bem, não evolui para o estágio de hepatite, tá tudo bem, mas ao mesmo tempo, não é? Ok, deu. Então, eu não vou olhar para isso. Sim, eu vou mudar os meus hábitos para eliminar essa gordura no fígado, para evitar que no futuro eu possa ter complicações por conta desse acúmulo de gordura abdominal. E aí vem a questão da alimentação saudável, da atividade física, né? Do gerenciamento do estresse, do sono, tá tudo interligado, né, Candice? E a gordura no fígado, ela não vem sozinha. Tu não tem só gordura no fígado, isso que é importante. A gordura no fígado, ela vem com alterações nos outros órgãos que não são causados pela gordura no fígado, mas a mesma coisa que causa gordura no fígado também entope a artéria, também dá hipertensão, também dá diabetes, né? É o mesmo mecanismo que dá gordura no fígado, dá essas outras coisas também, né? Exatamente. Então é isso, vamos cuidar mais da nossa saúde, eu digo sempre, né? Nosso corpo, a nossa saúde é o nosso maior patrimônio, gente. Então, que a gente coloque como prioridade número 1 na nossa agenda. Isso aí, tem gente que cuida tão bem do carro, né? E não cuida do corpo, né? Exatamente. E o corpo não dá para trocar, o carro dá. Exatamente. E que a gente não perca a saúde para daí a gente dar valor, né? Para o que a gente tem. Exatamente. Essa é a ideia. Então tá, pessoal. Olha só, para vocês nos seguirem nas redes sociais, o meu Instagram é o @candicecurumel.gastro. E o meu é @estalamarine_gastro. Se você está nos escutando no Spotify, a gente tem um canal no YouTube também, onde vocês podem ver nossas caras de sono. E hoje com a participação especial da Alice, né? Que é o Gastro Talks, né, Alice? E também, só pra vocês saberem, a gente grava muito cedo esse programa, por isso que a Alice tá assim. Ela não vai pra aula assim, tá, pessoal? E nossos episódios é mais ou menos uma vez por semana, aos sábados, que a gente coloca. Então, mas aí vocês podem botar o sininho ali pra quando surgir um episódio novo, tá certo? Tchau pra todo mundo. Tchau, Estela. Tchau, Alice. Até semana que vem. Tchau. Tchauzinho.